Olá, irmãos! A paz do nosso Senhor Yahushua seja convosco. Que o nosso Deus, Criador, Pai, Todo-Poderoso Yahuwah, abençoe grandemente a sua vida. Sejam todos muito bem-vindos. Assim seja. Irmãos, vamos aqui dar sequência na nossa série de vídeos Preparando o Caminho. Estamos no momento no capítulo 13. Vamos para mais dois entendimentos, mais curtos, né? Porém muito profundo. E eu estou muito feliz em poder compartilhar com vocês esse entendimento mais uma vez. Graças damos ao nosso Pai por sua infinita misericórdia, por nos conceder esse privilégio de poder examinar a sua palavra, meditar em sua palavra e se deliciar, né, com suas instruções, seus ensinos, com toda a sabedoria que Ele nos concede. Em nome do seu ungido e amado Filho, nosso Senhor Yahushua, nossa salvação. Aleluia. Então, pegue a Bíblia de vocês, abra no livro de Lucas, capítulo 13. Vamos estar meditando primeiramente no versículo 18 e 19. A parábola do grão de mostarda. Tá bom? Como todos já sabem, minha Bíblia é a tradução King James atualizada. Independente da sua tradução, a mensagem é a mesma. A Bíblia ideal é a que você tem em casa. Então pegue ela para você acompanhar a leitura junto comigo e com todos os nossos irmãos aqui presentes, né, que sempre estão assistindo aqui os nossos estudos. E fiquem à vontade. A aba dos comentários está aí para todos vocês poderem saudar, caso queiram, aos irmãos, quiserem também compartilhar alguma experiência e o entendimento de vocês. Como eu havia dito, eu estou muito feliz porque, para a honra, glória e louvor do Altíssimo, já são praticamente quase, faltando muito pouco, 7 anos aí na presença do Pai, integralmente, plenamente, completamente. Né? E assim, irmãos, como a gente está na presença dele, a nossa percepção, ela expande. O que isso significa? Nós, discípulos da palavra, servos do Senhor, ficamos sensíveis, muito sensíveis. Não é mais, é muito sensíveis. Em que sentido? De perceber os detalhes da vida, dos momentos. E se tratando da palavra e do nosso amadurecimento espiritual, é incrível, é tremendo demais como a gente de fato amadurece, percebe isso, né? E evolui conscientemente, sabe? Uma coisa nossa, uma evolução de consciência, cada um no seu tempo. E o mais importante é isso, é você perceber isso, sabe? Ter essa sensibilidade, porque se você percebe essa sua evolução, é sinal que tudo, né? Tudo está sendo respondido, toda a busca, suas orações, né? A gente sabe que são ouvidas, mas eu quero dizer vividas, suas orações vividas. Maravilha.
maravilhoso. Vamos lá. Vamos então ao estudo. Versículo 18 vai dizer assim, ó, então Yahushua os questionou. Vocês vão entender por que eu falei isso agora na introdução. Ó. Então Yahushua os questionou. Com o que se assemelha o reino de Deus? Fez uma interrogação. Com o que o compararei? Aí, no verso 19, né, ele vai dizer, é parecido com o germinar do grão de mostarda que uma pessoa semeou em sua horta. Ou seja, grão de mostarda é um grão bem pequeno. Ele vai dizer, é parecido com o germinar. Então, ele viu o quê? A expansão desse grão, né? Aqui na continuação ele vai dizer, o grão cresceu e se tornou uma árvore. E as aves do céu armaram ninhos sobre seus ramos. Então, agora eu vou tentar explicar para vocês da melhor forma o motivo da minha alegria e felicidade em poder compartilhar com vocês esse entendimento. E onde é que está esse feeling, né? Esse detalhe que a gente, essa percepção particular minha, que é sinal desse amadurecimento espiritual, dessa evolução. Veja só, a gente foi catequizado, todos nós, forçados pelos colonizadores, né, homens tiranos, impiedosos, gananciosos, a acreditar em suas narrativas. Pois bem, então, dentro das religiões, do sistema religioso como um todo, nos passado a ideia de que o reino de Deus, vou falar a minha experiência, não sei qual a sua, mas, como eu disse, o sistema religioso, né, foi o que eu pude detectar. Ele transmite dessa forma, o reino de Deus trata-se de uma morada no céu mesmo, literal. Tanto é que nos desenhos, nos filmes, nos livros, né, desenhado sempre no céu, nuvens. Né? Quando alguém morre, né, eles não fazem aquela ilustração de alguém na nuvem. Né, tal. Então, sempre transparecer, sempre passaram dessa forma o reino de Deus. Né? E nas escrituras mesmo, quando a gente medita a palavra, quando a gente não é levado, né, pelas ondas teológicas, doutrinas e dogmas religiosos, quando a gente, de fato, fazemos o nosso dever, que é meditar nas Sagradas Escrituras, né, buscar o entendimento das Sagradas Escrituras, congregar, ou seja, trocar ideias, meditações, né, reflexões com nossos irmãos que estão fazendo o mesmo, que é meditando as Sagradas Escrituras, a gente encontra as respostas fidedignas, como a gente sempre fala, que a gente traz um entendimento fidedigno das Sagradas Escrituras. Ao que eu me refiro quando eu digo fidedigno? Porque a própria Bíblia vai dizer que o reino de Deus está entre nós. Vai ter passagem que vai falar, está entre nós, vai ter passagem que vai falar, está dentro de vós. Pois bem, Deus, a palavra Deus, a gente tem entendido que trata-se de um título, ok, e tem muitas definições, né? Mas quando nós vamos buscar o nome de Deus, do juiz de toda a terra, que é a definição mais fiel a este título,
Aí a gente encontra o pentagrama sagrado, aí fazemos a transliteração e verbalizamos Yahuwah, Yahuwah. Buscamos o significado, né, do nome do Senhor, que está na Bíblia também, no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo do 13 ao 15, onde está lá, eu sou o que sou. As traduções em português vai botar lá, eu sou o que sou, mas não coloca, que é uma referência ao nome do Senhor, e o sistema religioso não ensina. Mas se você ler a Bíblia, como eu estou falando, você vai compreender. Pois bem, eu sou o que sou. A palavra vai dizer, o reino de Deus está dentro de vós. Já pegaram aí, né? Que a minha alegria de poder compartilhar com vocês esse entendimento. Porque olha só que lindo isso aqui. Ó. Com o que se assemelha o reino de Deus? Com o que o compararei? O Senhor, nosso Senhor que está fazendo essa parábola. Aí ele vai dizer, né? Ele vai fazer essa... Porque a parábola é uma narrativa alegórica, né? Ou seja, é uma mensagem direta, através de ilustrações, comparações. Então veja só, é parecido com um germinado grão de mostarda, que é um grão pequeno. É parecido com um germinado, um grão pequeno. Então o reino de Deus. Quando você, lembra do estudo anterior, se aproxima do Pai de verdade, de forma genuína, ele lhe observa, ele faz uma prova se aquilo é verdade. Você passa na prova, você vai à frente, você se manifesta, né? Você então acessa o poder da palavra, ele impõe as mãos, o poder dele sobre você, o poder da palavra. Então você passa a ter autoconsciência, você passa a ter uma consciência justa, divina. E aí você percebe, né, de fato, que o reino de Deus está dentro de você, de mim, de você, de todos nós. Que Deus está dentro de nós, que Ele habita em nós. E Deus é eu sou o que sou, ou seja, eu sou o que existe, é a nossa própria existência. Nós fazemos parte do todo, né? De toda a criação, nós somos natureza. Ele é a fonte, viemos dele, somos todos um, nós somos a semelhança. Ok. Então, com o que compararei? Com o que se assemelha e com o que compararei? Aí ele vai falar, é parecido com o germinado grão de mostarda. Então, assim, é uma coisa pequena, você começa, como eu falei, né? Também, já são quase 7 anos, né? Então, começa com um grão de mostarda, bem pequeno. Com germinar, e vai crescendo, e vai crescendo. Ou seja, o que é que vai crescendo? Vai crescendo a sua maturidade espiritual, a sua maturidade de estado de consciência. Você vai tomando consciência da vida real, da vida verdadeira, do que você é, de sua origem, da sua raiz, do seu propósito. Entendeu? Então, aí vai dizer, é parecido com o germinado grão de mostarda que uma pessoa semeou em sua horta. Lembra? Parábola é uma narrativa alegórica, uma mensagem direta, uma comparação. Então, que uma pessoa semeou em sua horta, ou seja, quando você se aproxima do Pai, você busca conhecer Ele, né, a palavra é a semente. Lembra que tem outros versos que vai dizer aí? A própria palavra responde tudo. A palavra vai dizer que a palavra é a semente, que você vai semeando. O semeador saiu a semear. Então, o que é que semeia? A palavra. Então, ele vai dizer aqui, ó, que uma pessoa semeou em sua horta. Então, aplica-se a uma pessoa que você, ao ouvir essa pessoa falar da palavra de Deus, virou a chave em você, você se interessou, você teve um entendimento melhor, aguçou, né, e você passou a buscar a Deus de verdade, né, ao ouvir essa pessoa. Né, então, a palavra que foi semeada, a palavra de Deus foi semeada. A palavra é a verdade. O Senhor diz o quê? Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, a palavra é a verdade. Então, a verdade é semeada no seu coração. E aí você, quando busca a Deus, Deus é a raiz, é o Criador de todas as coisas, é a verdade divina, né? Então, você vai cada vez mais buscar isso. Essa verdade, ela vai germinando, ela vai crescendo, ela vai tomando todo o seu ser, todo o seu eu interior.
Entende? E aí, meu irmão, vai dizer aqui, o grão cresceu e se tornou uma árvore. A Bíblia, a palavra, quando os versos falam árvore, qual é o contexto, né? Qual o significado da, da, da palavra árvore nos contextos bíblicos? É referente a uma pessoa, um ser humano e tal. Então aqui quando diz, o grão cresceu e se tornou uma árvore, quer dizer o quê? Se tornou trazendo a didática da fé, o que é o reino de Deus para nós, né? Ou seja, se tornou uma árvore, se tornou um discípulo de verdade do Senhor, um servo do Senhor, entendeu? Uma pessoa madura, que tem consciência da sua fé, que tem consciência do seu propósito, da sua caminhada com o Senhor, entendeu? Então, o grão, aquela coisa pequena, né, germinando, cresceu e se tornou uma árvore, como o grão da mostarda, né, um negócio pequenininho, se torna uma árvore linda, né, grande. Então, trazendo o entendimento, é isso, é quando você tem a autoconsciência, né, que eu falei, a divina consciência. Quando você tem consciência da sua fé, do seu ministério, do seu sacerdócio, né, que são características comuns a todos que creem no Senhor. Isso está na carta de 2 Pedro, acho que é capítulo 1 ou 2, né, que vai dizer o sacerdócio real, o sacerdócio santo, né, que é justamente isso, a gente ministrar a palavra, pregar o evangelho, anunciar as boas novas, as boas notícias, né, o Senhor e a Yahushua, a graça divina de Deus. Ok. E as aves do céu armaram ninhos sobre seus ramos. Então, para finalizar aqui essa parábola, o que seria então, qual é a referência, qual é o entendimento didático, assim, prático, que o Senhor nos concede, que o Senhor me concede aqui? É justamente os irmãos, os nossos irmãos da fé e do caminho, ou as pessoas, vamos dizer assim, as pessoas que o Pai, que é a fonte criadora, a divina consciência, que sustenta tudo, sustenta todo o universo, toda a criação, como é que fala? Nos permite alcançar, que tem acesso, que nós temos acesso, que elas têm acesso a nós. E esses irmãos ficam conosco, né? Como eu quis dizer. E as aves do céu armaram ninhos não é morada, habitação, sobre seus ramos, sobre a nossa manifestação, ou seja, o que nós recebemos do Senhor, que nós estamos manifestando, né? Trazendo para uma coisa mais didática, os nossos ensinamentos, o que nós temos a compartilhar com as pessoas, o que temos a acrescentar na vida das pessoas. Então essas aves, elas vêm e armam suas habitações. Então são irmãos que vêm e ficam, né? São pessoas que são alcançadas, abençoadas pelos nossos ensinos, né? Nossas ministrações, pregações, enfim. E armam seus ninhos, ou seja, ficam conosco, né? Morando conosco na árvore, né? Nos fazem companhia, né? Congregam conosco, estão conosco dia após dia. E aí vai dizer sobre os seus ramos. Então estão sempre nos seus ramos, como eu falei, né? Armaram seus ninhos sobre os seus ramos. Sobre as ministrações em si, ou seja, os nossos ensinos fazem bem a essas pessoas, sabe? Fortalecem essas pessoas, animam essas pessoas, abençoam essas pessoas. Entende? É isso. Então,
Foi por esse motivo, entende, irmãos, que eu fiquei extremamente contente. Já comecei o vídeo assim, feliz, porque eu já sabia do que nós iríamos neste estudo do vídeo tratar. Aleluia. Então vamos aqui para o próximo, que também é bem curta, e é uma extensão, é uma outra parábola, ainda, como é que eu posso dizer? Endossando mais, né? Massificando mais esse entendimento nosso do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Então o Senhor vai dizer, tanto é que vai dizer aqui no versículo 20, ó. Versículo 20 agora, Lucas capítulo 13, versículo 20. Novamente, e a Ruxa levanta a questão. Tá vendo? Novamente, e a Ruxa levanta a questão do reino de Deus. Aí ele vai dizer, aqui assemelharei o reino de Deus. Fez outra pergunta. No versículo 21 ele vai dizer, ele vai responder. Aí ele vai fazer outra parábola, né? Outra comparação. É comparável ao trabalho do fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha. Que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha. E toda a massa ficou levedada. Que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha. Mesmo, né, entendimento da mostarda que germinou. Fermento a gente sabe que ele, né, ele leveda, ou seja, ele aumenta a massa. Agora, se me permite, deixa eu pesquisar aqui o significado do número 3, porque aqui ele vai falar 3 medidas. Deixa eu só me recordar aqui, ver alguma coisa aqui que nos colabore para a nossa compreensão. Ó, expansão, comunicação. Deixa eu ver então, vamos lá. É comparável ao trabalho do fermento, que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha. 3 medidas de farinha. Beleza que é uma parábola, farinha, fermento. Mas é sempre bom a gente buscar os significados figurados dos exemplos aqui, porque complementa. Né? Não me veio aqui nada assim que fosse trazer mais detalhes. Então vamos ficar com o entendimento de que de fato já resume basicamente tudo como eu havia explicado no grão de mostarda, que é a mesma, tanto é que vai dizer no verso 20, novamente a Ruxa levanta a questão. Então, é comparável ao trabalho do fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha, expansão, né? Com 3 medidas, então, expansão, né? E toda a massa ficou levedada, né? Então, 3 medidas, expansão. Pois é, veja, né? É o reino de Deus, ele expande e leveda toda a massa. Ou seja, ele expande. O reino de Deus é a expansão. É o que nós temos falado, né? Que qual é a nossa busca? Qual é por exemplo, o Senhor fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho. Perceba, quando nós buscamos o Senhor, nos aproximamos do Senhor, e temos intimidade, né? Estamos conectados com a palavra, sendo guiados, instruídos, orientados pelo Espírito Santo, a divina consciência.
entramos no caminho, ok? Para onde? O caminho, e o Senhor vai dizer aqui, o caminho, a verdade, é a vida. A vida. O Criador, a palavra vai falar sempre do Espírito, né? Do Espírito Santo. O Espírito Santo é a divina consciência. Portanto, a divina consciência é a expansão, sabe? Da existência. É a expansão da existência. Então, tipo assim, irmãos, é infinito, é eterno, sabe? Então, quando aqui diz, é comparável ao trabalho do fermento que uma mulher misturou com três expansão, medidas de farinha, e toda a massa ficou levedada. Então, o reino de Deus, ele vai crescendo como um fermento, né? No caso dessa parábola, porque tem outras passagens com outro contexto de fermento, né? Que no caso é comparado à hipocrisia dos fariseus. Aqui está usando o exemplo do reino de Deus. Lembra? Eu sou o que sou, eu sou o que existe, está dentro de nós, né? Então, a gente vai tendo autoconsciência, tendo consciência de nossa vida, do nosso propósito, da existência da natureza. Então, aqui nessa parábola do fermento, está dizendo que vai o quê? Vai expandir, vai levedar a massa, ou seja, vai aumentar. Né? Então, é como eu falei, é como o reino de Deus, o que assemelharei, né? Com o fermento, ou seja, uma expansão de consciência. Pronto, resumidamente, uma expansão de consciência infinita. Ô, meu irmão, você entende? Aleluia, infinita. Não tem esse negócio de acordar. Ai, vou fazer o quê? Ai, que minha vida está sem sentido. Não, isso é para quem ainda não teve um encontro com Deus. É para quem ainda não teve um encontro com Deus. Porque está faltando o quê? Lembra que a gente falou nos estudos anteriores, nas lives, nas nossas reuniões, que eu estava falando do sentimento, o segredo é o sentimento. E o que é o sentimento profundo, verdadeiro? É o amor. Deus é amor. Então, a pessoa que não teve um encontro com Deus de verdade, com o Criador, com Yahweh, eu sou o que existe, eu sou o que sou, está faltando isso. Está faltando esse sentimento profundo, esse sentimento verdadeiro, esse amor pela vida. Tá ligado? Porque, de fato, quando nós temos esse encontro com o Pai, nós sabemos, nós temos consciência do nosso propósito, sabe? E sabemos o que fazer. E é como a parábola do fermento aqui nos apresentou agora, né? Essa expansão de consciência, né? O reino de Deus é como expansão, expande a consciência. Então, todo dia, irmãos, todo dia é um dia especial, sabe? É importante, é uma oportunidade de evoluirmos, de crescermos, de aprendermos algo novo e de nos santificarmos, né? Ou seja, nos consagrarmos ao Senhor, estarmos cada vez mais próximos, em comunhão com toda a criação, todo o universo, toda a natureza. E quando nós entendemos isso, então a gente começa a ter ideia dessa expansão de consciência, sabe? Dessa eternidade. É isso. Não é fácil, confesso para vocês, não é fácil explanar, principalmente de forma didática, popular, como eu particularmente gosto de apresentar a palavra. Porque a palavra de Deus, do nosso Criador, é para todos que tiverem realmente interesse, que temem ao Senhor, independente,
né, do seu estado de consciência, do seu grau de estudo, de sua classe social, como esse mundo, né, essas coisas. Não, a palavra de Deus é para todos, é para os seres humanos, sabe? Natureza. Então, eu particularmente gosto de sempre apresentar a palavra como ela é, né? E da forma mais didática possível, ou seja, de fácil compreensão. Mas é como eu estou tentando explicar aqui para vocês. Essa é a minha intenção, essa é a minha vontade, mas não é fácil, né? Eu me esforço e dou o meu máximo. Por isso que temos vídeos longos e lives longas, por causa desse meu desejo e necessidade de deixar as coisas sempre muito claras para que vocês todos possam de fato receber a mensagem, compreender e entender, para colocar em prática, viver a palavra do Senhor. Então, e por que eu estou explicando tudo isso? Porque eu entendi maravilhosamente bem essas duas parábolas, a da mostarda, do grão de mostarda e do fermento. E eu, como eu falei agora, eu dei o meu melhor aqui. Espero de verdade, do fundo do meu coração, ter contribuído para o seu entendimento dessas parábolas, né, desse estudo de hoje. E que tenha fortalecido a sua fé, convicção na palavra do Senhor, a sua confiança na palavra do Senhor, a sua crença na palavra de Deus, na palavra de vida eterna. Assim seja em nome do Senhor e amor. Tá bom, irmãos? Então, me despeço agora. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Se papai permitir e quiser. Shalom. Tchau, tchau.